Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo e agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, passar rapidamente aqui os resultados. Já tem o campeão é o Corinthians, mas tem gente ainda brigando por vaga na Libertadores, tem clube brigando para não ser rebaixado, tem clube já rebaixado. Vamos passar aqui os resultados. O Palmeiras empatou em 1-1 com o Cruzeiro, o Internacional venceu o Clássico com o Grêmio 1-0, Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Goiás, Figueirense e Chapecoense 0-0, o Joinville, rebaixado Joinville, perdeu 2-1 para o Vasco da Gama, o Flamengo empatou em 1-1 com a Ponte Preta, o Fluminense ganhou 3-1 do Avaí, Coritiba fez 1-0 no Santos, o Santos está dando uma vacilada, e o Sport e o Clube Atlético Paranaense ficaram no 0-0. E também, lógico, não falei, foi até proposital, o 6-1 do Corinthians contra o São Paulo. Com essa rodada aí, o Corinthians chegou aos 80 pontos, está na liderança do campeonato, seguido pelo Atlético Mineiro. Aliás, seguido abre um bom espaço. Entre aspas. Atlético Mineiro com 66 pontos, em terceiro o Grêmio com 62 e na quarta colocação, apesar da derrota, o São Paulo com 56. Internacional aparece em quinto também com 56, o Santos vem na sexta colocação com 55, Sport Recife em sétimo com 53, oitavo Cruzeiro com 52, nono a Ponte Preta com 51 e o Palmeiras aparece lá na décima posição com 50 pontos. E agora, na parte de baixo ali da tabela de classificação, começar de baixo para cima, em 20º Joinville, 31 pontos, 19º Goiás com 35, o Vasco está com 37 na 18ª e na 17ª o Avaí com 38. O Figueirense, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, está com 40 pontos e o Coritiba também com 40 pontos. Então apesar do Vasco ter vencido o jogo aí, tá muito complicado a situação aí. E falar do massacre, 6-1, acho que a gente está até conversando fora do ar aqui, a goleada por qualquer número teria sido menos dolorosa para o São Paulo, mas logo 6, quando o Corinthians completa 6 títulos nacionais, Margiotti, aí o São Paulino tá hoje mesmo num dia para esquecer, né? O São Paulino, isso não é comum acontecer em clássico, né? Eu acho que 6-1, o São Paulo não jogou bem, o Corinthians tirou proveito mesmo, tendo o time reserva jogando, tirou proveito da situação e fez 6-1. Claro que isso é uma goleada para o corintiano ficar feliz, para o São Paulino ficar triste, mas você vê como que é o futebol. O Santos perdeu na rodada para o Curitiba e o São Paulo continua na quarta colocação e brigando, apesar do 6-1, continua brigando pela Libertadores. Essa derrota do Santos, o Santos caiu para quinto lugar, para sexto lugar, né, do campeonato, e vai valorizar a final da Copa do Brasil de quarta-feira, entre Palmeiras e Santos, porque diante desse resultado do Santos, fica um pouco mais distante o Santos alcançar a quarta colocação para a classificação para a Libertadores, já que foi ultrapassado pelo Inter de Porto Alegre. Com isso, fica na obrigatoriedade do Santos vencer a Copa do Brasil para a classificação para a Libertadores. Fica para o Palmeiras a obrigatoriedade de não deixar o Santos conquistar esse título da Copa do Brasil. Isso significa que essa Copa do Brasil, final entre Santos e Palmeiras, ganhou um tempero a mais. O Corinthians ontem fez a festa, além do 6-1, recebeu medalhas, recebeu o troféu de campeão, deu a volta olímpica. O torcedor do Corinthians, mais uma vez, gritou, caiu em Itaquera, já era, né? Então, quer dizer, o torcedor do Corinthians está feliz. É o primeiro título que o Corinthians ganha na nova arena e significa que para o ano que vem, a Copa Libertadores da América, o título mundial, fica como principal objetivo do Corinthians. O Tite deve manter, a diretoria deve manter esse elenco, a diretoria procura mais 4 ou 5 reforços para o Corinthians, para o campeonato do ano que vem. A diretoria já adiantou que deve pensar no que vai fazer com o Campeonato Paulista, já que pode inscrever 28 jogadores só. Então significa que o Corinthians, a partir de hoje, segunda-feira, depois da vitória de 6-1 contra o São Paulo, já não pensa mais no Campeonato Brasileiro e sim no planejamento para 2016.
O Marcos Henrique, nosso convidado aqui, é corintiano, né, Marcos? Tá feliz, né? Corintiano roxo. E aí, como é que você viu esse jogo aí? É um jogo muito feliz para nós corintianos, né, que vem vendo o nosso clube fazendo um grande elenco, né, tanto como o time titular como reserva que deu esse grande show ontem em cima do São Paulo. E como o nosso amigo Mattioli disse aqui, é um elenco que agora o Corinthians deve se pensar na Libertadores, né, do ano que vem, para a gente conseguir a Bilibertadores e às vezes o Trimundial do Corinthians pensando longe aí. Mas é um grande elenco para o Corinthians levar para frente e ter muitos títulos ainda. O corintiano tá que sonha mesmo, porque se continuar jogando essa bola, pelo menos que a gente tá vendo aí, passar as últimas informações, está quase acabando o programa já. Como a gente conversou no início do programa, a semana passada para cá choveu notícia da Votuporanguense. Passar rapidamente um resuminho aí do que aconteceu. A Ponte Preta foi confirmada como adversário da Votuporanguense na estreia da nova arena, inauguração na nova arena. Esse nome a diretoria tinha essa preferência, nos bastidores a gente sabia disso já, só que precisava bater o martelo, precisava da confirmação oficial, e vai ser mesmo 23 de janeiro, já havia também sido divulgada essa data. O jogo acontece às 4 horas da tarde, num sábado, mas antes, às 3 horas, vai ter aquela cerimônia, um cerimonial, um jogo muito bacana. Quem é torcedor da Votuporanguense com certeza vai querer estar presente. O pessoal também está divulgando aí tabela de preços. Continua a venda dos kits comemorativos do acesso à Série A2. O pessoal já está com cerca de 140 kits vendidos, R$200 cada. O pessoal pode buscar lá na sede da Votuporanguense, camisa exclusiva, flâmula, caixa comemorativa, enfim. E esses nomes aí, vários nomes, praticamente quase todo dia aparece um novo nome, como o Margiotti falou, essa lista é maior, a diretoria tem cautela em divulgar, mas e o torcedor entende, né? A gente da imprensa entende também, porque ninguém quer atrapalhar nada, né? A gente quer apenas somar e confiar aí no trabalho que o pessoal está fazendo. E os números, só para terminar o assunto do clássico aí, ó, foi a maior goleada da história do clássico Corinthians e São Paulo, né? A maior goleada além dessa foi um 5-0 do Corinthians contra o São Paulo. Com 80 pontos, o Corinthians igualou o Cruzeiro, né, de campanha, melhores campanhas nos pontos corridos, só que ainda tem 2 rodadas ainda, e o detalhe do jogo ainda, o Cássio ainda pegou um pênalti. Estamos encerrando o programa de hoje, agradecer a presença mais uma vez, o Antônio Carlos Margiotti, sempre com grandes informações. Margiotti, valeu, obrigado mesmo pela presença, e é isso aí, seguindo acompanhando a Votuporanguense, né, Margiotti? A Votuporanguense, a gente continua acompanhando, né, o dia a dia da Votuporanguense, 24 horas. Deixa eu só dar uma última informação. No dia 16 de janeiro vai acontecer um evento teste lá na Arena para testar gramado, como acomodações, e vai acontecer um jogo. A Federação Paulista de Futebol tem um time lá de ex-jogadores, diretoria da federação, e esse time vai vir em Votuporanga para fazer esse evento teste para jogar contra uma seleção de Votuporanga, uma seleção de ex-jogadores, da imprensa, do pessoal que trabalha. Teve gente que se escalou já no ataque, então, o secretário nosso Mineiro. Isso, o Mineiro disse que vai ser o centroavante. Diz que faz gol. Então, diz que é artilheiro, vai jogar de centroavante. A diretoria da Votuporanguense, o Marcelo vai jogar no gol, o Éder Delarice vai jogar, o Marcelo Henrique vai jogar, enfim, vai todo mundo fazer um time para jogar contra esse time da federação neste evento teste que vai acontecer no dia 16 de janeiro. Só para finalizar a Votuporanguense, eu queria parabenizar a diretoria da Votuporanguense, o Marcelo, o Paulo, o Marcelo Melo, toda a diretoria da Votuporanguense, parabenizar a comissão técnica, o Marcelo Henrique, que tem feito um trabalho importantíssimo, o Caio Luz, que é o preparador físico que foi mantido. Quero parabenizar o Fábio Negão, que é o treinador de goleiro, o fisioterapeuta, o Danilo, acho que todo mundo, toda a diretoria do Votuporanguense, comissão técnica. Quero parabenizar em especial o Éder Delarice, que tem feito um trabalho fantástico. A montagem desse time, o sigilo que está sendo mantido, as condições que estão sendo faladas e feitas, executadas para as contratações dos jogadores tem sido perfeito. E tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa bem, termina bem.
Então, parabéns à diretoria da Votuporanguense, parabéns principalmente ao Éder Delarice pelo trabalho que vem feito na Votuporanguense. Agradecer a você mais uma vez pelo convite e sempre que for solicitado estaremos aqui. Muito obrigado, estamos sempre à disposição, Jussiano. Beleza, valeu Margiotti, valeu Marcos Henrique, representando aí a galera do ciclismo. Obrigado. Obrigado, quero agradecer a convocação para a gente ter, da minha primeira participação aqui na TVU. E também reforçar a questão do pedal social, que vai ser nesse domingo agora, dia 29 de novembro. Sobre a questão da hora do começo, vai ser às 7 horas. E o Gustavo vai falar mais sobre os pontos de venda que vai estar sendo vendido aí e a questão do pedal social, mais ainda. Beleza, obrigado pela presença, Marcos Henrique. E agradecer também o Gustavo. Segunda vez que eu falo com o Gustavo, a gente sempre... divulgando assim com muita propriedade esse evento bem bacana, né, Gustavo? Obrigado. Obrigado mais uma vez, Luciano, a toda a TVU, a equipe toda aí que sempre nos deu um apoio muito grande. Queria agradecer aos apoiadores de maneira geral do nosso evento. Quanto à venda dos convites nos principais bike shops da cidade, o valor de R$30 na Elite, na Pedalo, na Votociclo. O evento é voltado para a família, não somente para quem pedala, e nós contamos com a presença de todos. Nós precisamos que todos façam parte, porque as entidades necessitam desse apoio nosso. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Estamos à disposição do ciclismo, pessoal do ciclismo e também de outras modalidades esportivas. Quer divulgar alguma coisa? Entre em contato aqui na TV Unifev. Um abraço para você de casa que nos brindou com a sua audiência. Agradecer também à loja Ateliê 27 pelo apoio aqui na camiseta do apresentador. A gente volta na semana que vem com mais notícias do esporte regional. Para una